Mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é para ajudar pessoas que já estão pensando no ano que vem. Vai se aproximando o final de ano, muita gente começa a pensar, tenho que planejar o ano que vem, como é que eu faço? Confesso que é uma das maiores dores dos empresários que vêm falar comigo, que querem fazer aí um planejamento estratégico, querem olhar. Pro próximo ano é muito marcante, né? A gente encerra um ano e quer fazer um planejamento pro próximo ano, mas confesso que no dia a dia, muitos empresários têm dificuldade em planejar o próximo trimestre, o próximo semestre. E o vídeo de hoje vai te ajudar de forma simples, prática e efetiva para você colocar a mão na massa e de fato fazer um planejamento estratégico do seu negócio. Então seja muito bem-vindo, é sobre isso que a gente vai falar, sobre planejamento, como planejar o seu negócio como um todo, não olhando só para faturamento, não é quanto você quer faturar, é como a gente transforma o seu negócio numa máquina de girar, numa estrutura e numa empresa de fato. Então, se você quer aprender como fazer isso, já fica nesse vídeo. Mas antes, vamos fazer nosso combinado? Curte, se inscreve no canal, é muito importante, aqui toda semana tem vídeo novo, sempre nesse universo de gestão de empresas, gestão financeira, de como alavancar, de como de fato colocar dinheiro no seu bolso. Muita gente ensina a faturar, mas tem muita gente faturando muito e sobrando pouco. Esse canal aqui vai contra todos os gurus e a gente fala de fato sobre gestão de empresas, como de fato colocar dinheiro no seu bolso, lucrando com o seu negócio. Muito bem, sem mais delongas, vamos começar. Quando a gente fala de planejamento, tem até um nome no universo aí de gestão de empresas, de finanças, que a gente fala planejamento orçamentário. Nada mais é do que você pegar e planejar o próximo ano, o próximo mês, o próximo trimestre. Ah, tá bom, Juliana, isso eu já sei, isso é muito óbvio, mas como eu faço isso? E aí, assim, ó, eu vou explicar como é que faz o modelo completo, correto de se fazer, mas eu também vou te dar alguns caminhos, porque eu sei que o ótimo é inimigo do bom. E eu sei que muitas vezes você não tem uma estrutura, você é empresário tentando fazer isso. E se a gente criar um monstro, você não coloca em prática. Então, pra mim, aqui o objetivo é que seja algo prático, que você de fato consiga colocar e ver resultado. Então, vamos lá. Basicamente, quando a gente fala de planejamento, a gente vai pegar e replicar a sua estrutura hoje no que a gente chama de previsto. Então, a gente vai falar venda, a gente vai falar custo, a gente vai falar despesa, a gente vai montar uma DRE, a gente vai montar fluxo de caixa, a gente vai olhar funcionário, quanto vai cobrar, quanto você vai comprar, quanto você vai produzir. Ou seja, é pegar tudo que você faz no realizado, que é o que acontece no dia a dia da sua empresa, e fazer uma previsão. Até aí muito simples, mas pode ser muito complexo, porque que nível de detalhe? E aí que a gente vai entrar um pouquinho nesse nível de detalhe, eu vou explicar para vocês qual é esse nível de detalhe, como precisa fazer e na onde você pode usar mais geralzão e na onde você precisa ir. Vamos começar com o campeão de todos, faturamento. Todo mundo fala assim pra mim, ah, não, eu tenho um plano. Eu quero ano que vem, mês que vem, enfim, faturar 500 mil. Isso é planejamento? Não é, gente. Um número solto não é planejamento. O que é um planejamento? Eu quero faturar 500 mil, vendendo produto A, B, C. Sendo que o produto A, eu vou atingir esse nível de cliente, o produto B esse, o produto C esse. Eu vou vender 70% esse, 10% esse, 20% esse. O preço desse é esse aqui por causa desse posicionamento. Os canais de aquisição vão ser esse. É replicar. Porque você concorda comigo que se você simplesmente fala assim, quero faturar 500 mil, sem colocar o como, você só tem um porquê. E aí, por isso que eu sempre falo, quem me acompanha lá no Instagram, quem já conhece um pouco do conteúdo, eu falo que as coisas são como, o que e por quê. Se você tem o que é faturar 500 mil, mas você não tiver o como, você não sabe, você vai ficar perdido no dia a dia. E aí é por isso que muitas metas, muitos planos, muitos planejamentos não saem do papel. Você precisa descer algumas camadas se você quiser de fato ter resultado. Você precisa aprofundar, porque é isso que vai te dar direcionamento para você saber de fato como que é o seu negócio. Porque quando você coloca assim, eu quero faturar 500 mil, mas você não fala como, fica muito difícil. Então tá bom, hoje é dia 1º de janeiro, vamos em busca do 500 mil. E faço o quê? Vai continuar fazendo exatamente o que você faz hoje? Se exatamente o que você faz hoje
te trouxe 300 mil, você não vai chegar no 500 mil. Às vezes até pode, colocando às vezes mais dinheiro, mas é aí que muita gente confunde, porque coloca mais dinheiro, chega nos 500 mil, mas sobra menos. Porque desenhar um negócio, desenhar um planejamento, desenhar um ecossistema, uma empresa estratégica e que gere lucro, ao invés de só faturamento, são várias engrenagens que a gente tem que mexer, são vários pontos que a gente tem que ir organizando. E por isso, assim, um dos principais pontos, e aqui eu falo, no faturamento, planejamento, você precisa descer algumas camadas. Porque quando a gente pensa numa empresa, a gente tem um lugar que entra dinheiro. Esse lugar é a receita. Então, o produto, o serviço que você vende, é por ali que entra dinheiro. E vai sair dinheiro por diversas fontes. Vai sair pelo seu funcionário, pelo seu aluguel, pela sua estrutura, pelo serviço de terceiros que você contrata. Por vários lugares sai dinheiro e só um entra. Se você não caprichar no planejamento, na forma que entra dinheiro, olhando o que, como, não vai conseguir. Então, assim, como eu te sugiro fazer um planejamento de vendas para ano que vem, vai colocar volume, vai colocar preço, vai colocar canal, forma, dependendo do seu negócio, óbvio, né? Mas você precisa colocar, vou vender como, quanto, para quem. E não é só também fazer uma meta anual, é destrinchar essa meta mensalmente, porque você precisa de parâmetros. E aí, é nesse momento que você consegue, inclusive, eu falo muito de indicadores, mas é nesse momento que você consegue saber exatamente se é uma meta absurda ou se é uma meta factível. A gente sempre fala, tem o conservador, tem aqui o realista e tem depois o otimista, né? O super positivo. Você tem que ter cenários e você pode até depois estressar e simular cenários, mas não adianta você fazer um negócio super positivo, você tem que estar ali entre o realista. E nem adianta fazer muito conservador também, senão dá o primeiro mês e já bateu sua meta, isso aí não faz sentido. Você tem que ficar ali no meio. E como você descobre se sua meta é realista, factível, aonde ela tá, conservadora? Bom, então eu quero faturar 500 mil. 500 mil por mês dá quanto? Por semana dá quanto? Por dia dá quanto? Vamos supor que dá 10 mil por dia. Se hoje eu vendo 1.000 por dia, é 10 vezes mais por dia. Elevada a 30 dias ou 20 dias é muita coisa. E aí você percebe, opa, tá uma meta muito fora. É possível de acontecer? É possível, mas aí tem que vir outras coisas de fora. Ou uma parceria, ou uma sociedade, ou vou contratar mais pessoas, vou expandir minha área comercial. E aí, percebe como as coisas elas vão se integrando e vai virando uma matriz? E é aí que muita gente se perde. Porque aí você começa a entrar no detalhe e é tipo mergulhar. Você vai indo pro fundo, fica difícil sair e respirar. E por isso que você tem que balancear muito na hora de fazer um planejamento. Você tem que entrar porque você tem que saber o como. Mas cuidado para não daqui a pouco não estar discutindo, pensando, né, ali na hora que você está fazendo o seu orçamento. Quem vai ser meu sócio ou como eu vou contratar 40 pessoas, sendo que você não tem um macro feito aqui. Então, assim, planejamento, planejar o seu próximo ano, o seu próximo mês, ele requer estratégia, visão do futuro, mas ele requer plano, sabe? Estrutura tática, como você vai operacionalizar isso. E assim, separa em caixinhas. Olha, o plano é esse, o faturamento é esse, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, dar isso por dia, nesse preço, nesse canal, Para isso eu preciso disso, disso, disso e disso. Você tem o como desenhado. Não tenta resolver o problema do como. O que eu quero dizer com isso? Operacionalizar o como no momento que você estiver desenhando. Porque senão você entra muito no detalhe, na parte técnica e sai fora do planejamento. Então, assim, é um pouco confuso até o que eu tô falando, mas é assim, ó, você precisa desenhar o como, mas o como você vai fazer, não o como operacionalizando já aquilo. Porque senão você entra no detalhe e depois fica difícil de sair. Então, vendas, minha sugestão, vai no detalhe. Não importa, gente, pode ser um papel, pode ser um Excel, pode ser algo mais estruturado, um Word. É o que funciona pra você, a ferramenta, eu sempre falo, a ferramenta pouco importa. O importante é você ter clareza, se você pegar um sulfite e escrever e falar, pronto, tenho o meu plano, agora você vai operacionalizar. Mas se você não tiver o plano e não tiver claro aqui na sua cabeça, principalmente pra você que é dono, muito difícil você vai conseguir fazer acontecer.
Então foca nisso. Venda, minha sugestão, destrincha, vai fundo. É o que, como, de tudo. E no detalhe, é quanto vai vender, para quem vai vender, qual é o canal que vai vender, por mês, por dia. Tendo isso claro, e você vai ver que, como eu falei, assim, é um lugar que entra dinheiro e são vários que saem. Então, se é um lugar que vai dinheiro, você concorda que metade da sua estrutura, à medida que você foi desenhando a sua estrutura, que o objetivo principal da empresa é vender, né? Sem vendas não existe empresa. Mas se o objetivo dessa venda que você fez já está desenhado, você concorda que, de repente, até a sua estrutura de mão de obra já saiu? Quando você fala assim, olha, se eu quero aumentar meu faturamento, se eu quero crescer, eu vou precisar contratar um comercial, um assistente, isso, é que tá desenhado, já tá embutido. Então, na hora de você planejar as suas despesas, de certa forma, esse crescimento já saiu da venda. E por isso que minha sugestão é comece com a venda, é o principal ponto. Ela vai desenhar toda a estrutura da sua empresa, porque não adianta você querer começar, vou contratar um monte de gente se não tiver venda. Então pensa no qual é a venda, qual é o caminho e depois vai desenhando todas as outras estruturas. Então, começou pela venda, minha sugestão, o segundo passo é vai para a despesa, porque a despesa ela já tá lá, a despesa é um suporte para você entregar aquela venda. Então já vai ter as estruturas, preciso de um lugar maior, é o lugar que eu tô, quem que eu preciso contratar, que tipo de serviço, que consultoria eu preciso ter, o que eu preciso de suporte para garantir isso. Aí já sai a venda. Quando você coloca a venda e as despesas, a peça que tá faltando aí é o custo. Minha sugestão, começa trabalhando com o custo do seu produto hoje. Se você compra e revende, pega exatamente o preço desse produto, coloca uma inflação e usa. Se você vende sua hora, mesma coisa. Você tem que entender que a sua hora também vai sofrer inflação. Coloca a inflação e na hora. Minha sugestão, começa usando a mesma coisa, só corrigindo a inflação dos custos. Tá ótimo. Então agora você tem venda, custo corrigido com a inflação, você tem as despesas para suportar aquilo. Com essas 3 peças, essas 3 alavancas, você tem uma DRE. Se você fez tudo bonitinho por mês, nesse momento você tem uma DRE mensal, te mostrando exatamente quanto vai sobrar de lucro por mês, com uma margem respectiva. E aí que a gente começa a brincar de estratégico. Como? Bom, se eu tenho um lucro estimado, se você já tá com um lucro, uma margem legal, beleza, a gente vai pro caixa. Se a sua margem não está legal, você volta para rever estratégias, porque é o momento que você está planejando. Então, se você está planejando, é o momento que você vai olhar para o seu negócio e ver, essa margem aqui não tá legal? O que eu posso fazer para melhorar essa margem? Aí você vai nas alavancas, que eu já falei que são várias, precisa entender o negócio de cada um, mas uma delas é subir preço, outra delas é fazer combo de produtos, outra é negociar com o seu fornecedor para não crescer tanto a inflação, trocar de fornecedor, comprar de várias... Precisa entender. Mas você pode trabalhar nessas alavancas para tentar melhorar a margem. Essa é uma das coisas que já sai do planejamento estratégico. E, de novo, é muito importante aqui saber, você não vai resolver todo o problema do mundo. O exercício que você está fazendo nesse momento é dar uma visão do seu negócio para o próximo ano. Tem coisas que vão levar meses para serem feitas. Tem coisas que é uma ligação, você resolve. Mas é importante, esse é o momento do empresário sentar e pensar no seu negócio. Porque aquela frase de quem fica trabalhando muito não tem tempo de ganhar dinheiro é mais ou menos isso. Porque você fica tão preso na bola de neve que você não consegue parar e pensar. E se você não parar para pensar, você só fica executando, de repente você sai e tá vazando um pouquinho de água que você nem percebe. Então, esse que a gente fala, o orçamento anual, é um momento muito importante. É tipo meta de ano novo, sabe aquele momento que a gente fala, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Deixa eu ver o que eu preciso. Preciso me alimentar melhor, eu preciso ir para uma academia. Esse é o momento na vida do empresário para a empresa. Porque a gente tem que olhar e tem que trazer a empresa com esse olhar de que é uma coisa viva, que se move e que precisa de cuidados. E de tempos em tempos você precisa parar e falar, opa! E não é só quando tá ruim. É quando tá bom, para garantir a performance, para garantir que vai continuando. Porque não tem posteridade, você não chega daqui 50 anos tendo o mesmo resultado, fazendo as mesmas coisas. Porque o mundo muda, as coisas mudam, as pessoas mudam. E você, empresário, precisa estar antenado a mudanças de comportamento, a mudanças de pessoas, a mudanças culturais. Então é tudo isso que é esse momento que você vai olhar e desenhar a estratégia. E tem que ser revista, né, de tempos em tempos, mas isso é outro vídeo.
Bom, tendo isso, tendo um planejamento, você tem uma DRE, tem o seu resultado, tem algo previsto. Minha sugestão, vai para o caixa. Quanto você tem de caixa hoje? Com esse resultado, o que acontece no seu caixa? Usa o seu capital de giro, quanto você precisa de capital de giro, você vai conseguir estimar quanto de caixa você vai ter no seu próximo ano, com base nesse resultado que você projetou. E aí, com mais caixa, você volta e alimenta a DRE, porque se eu tenho mais caixas, o que mais eu posso fazer para melhorar o meu resultado? Eles se retroalimentam, caixa e DRE, uma coisa alimenta a outra, porque se eu tenho mais caixa, vou dar um exemplo bem simples e bem bobo. De repente, você pode comprar do seu fornecedor mais volume, diminuir o custo, aumenta a sua margem. Então, assim, as coisas se retroalimentam. Você pode investir, você pode contratar, você pode expandir, você pode escalar. Várias coisas dão para serem feitas quando você tem. E aí, entender essa visão que elas se retroalimentam e uma vai alimentando a outra e vai te dando inputs. Tendo essa visão, tendo esse planejamento, vai te dar uma clareza muito grande do que é seu negócio, do que seu negócio precisa, de como você vai crescer, de quais são os próximos passos. Isso é o que grandes empresas fazem, isso é o que garante que as empresas cresçam todos os anos, porque tem meta, porque tem planejamento. Se você tá rodando o seu negócio aí sem planejamento, sem olhar, sabe, só deixar a vida me levar, a vida leva eu, tem muitas chances de você estar deixando dinheiro na mesa, de você estar escapando dinheiro, de ter um problema chegando e você não ter percebido. Então, assim, mudanças na oferta, mudanças na demanda, mudanças no mercado, de comportamento, que eu já falei. O empresário que não tá atento, não tá olhando pro negócio girar, ele escapa, sabe? E eu sei que é muita coisa para um empresário fazer. E por isso que aqui eu te dei já o caminho do que fazer, como fazer, na onde focar, que nível de profundidade entrar, onde é melhor olhar de cima, onde é melhor ir no detalhe. Mas não tem jeito, né? No final do dia, a gente precisa sentar e fazer. É um exercício, à medida que você faz, mais você vai ficando acostumado a fazer e mais você vai desenvolvendo esse feeling, sabe? Essa lógica de olhar para o seu negócio de maneira mais estratégica. Como eu disse, grandes empresas fazem isso. Na verdade, grandes empresas fazem isso uma vez anual, olhando tudo. E depois, mensalmente, elas voltam, elas acompanham. Falam, bom, em janeiro eu falei que ia ser 10. Foi 5. Opa, o que foi esse 5? Eu perdi, é só uma questão de tempo, eu ganhei. E aí elas refazem, que é o que eles chamam de forecast. Forecast é revisar o seu budget anualmente, mensalmente. Então eu espero que você que assistiu esse vídeo até aqui, que de fato você tenha conseguido absorver, que você tenha pego alguma ideia pelo menos e vai colocar em prática no seu negócio. Porque lembra, tem muita coisa aí no mercado, tem muita gente que fala, mas pegar esse conceito de uma forma prática e colocar no dia a dia da empresa, depende de você. Você é o maior interessado. Lembra que construir um ecossistema, construir uma empresa que gere lucro de maneira consistente e que cresça de maneira consistente, não é sorte, é método. Tem alguns passos que a gente precisa fazer e esse que eu compartilhei com vocês hoje é um desses. Espero que tenham gostado. Quem curtiu já deixa o like aqui. Te vejo no próximo vídeo. Toda semana tem vídeo novo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, essa é a hora. Tchau!